Olá! Na aula de hoje, trabalharemos dois exercícios que tratam do tema de movimentos periódicos, suas equações e suas características. Vamos para a aula? Olá! Na aula de hoje, trabalharemos dois exercícios do tema de movimentos periódicos, que a gente veio tratando nas últimas aulas. Questão 1. Encontre a força F igual a Kx para o pêndulo simples. Bom, essa questão nos pede para demonstrar aquele fato que a gente tinha mencionado na aula de pêndulo simples, que era o período dele, e aquele outro fato que a gente mencionou na aula do sistema massa-mola, que a gente disse que o sistema do pêndulo simples obedece também o F igual a Kx, e essa constante K que multiplica o x tem um certo valor que permite que o período dela assuma aquele valor de 2π raiz de L sobre G que a gente tinha encontrado. Bom, vamos então representar aqui, esquematicamente, a situação física do nosso pêndulo simples. Então aqui a gente tem o pêndulo se deslocando de um ângulo θ em relação ao eixo principal aqui e representamos as suas forças. Aqui, na vertical, a gente tem o peso da massa. Aqui, na direção da linha da corda do pêndulo, a gente tem a força de tração da corda. E aqui na horizontal, a gente tem a resultante das forças, que é o nosso F, que vai ser igual a K vezes X. Agora, como é que a gente pode analisar de uma forma mecânica essa situação de equilíbrio nesse instante? Bom, perceba que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são ângulos alternos internos, ou seja, esse ângulo aqui tem um valor de θ, então esse ângulo aqui também vai ter um valor de θ. Portanto, a reta aqui do peso e a reta da corda do pêndulo vão formar um ângulo de θ graus entre si. Portanto, com isso, a gente pode fazer as duas equações de equilíbrio equilíbrio dinâmico da nossa massa do pêndulo simples. Ou seja, a projeção da nossa tração no eixo vertical vai equilibrar o peso, ou seja, T cosseno θ vai ser igual ao nosso P do peso, e o T seno θ, que é a projeção da tração no eixo horizontal, vai ser igual à força F. Por quê? Porque se a sua componente vertical se anula com peso, porque a gente sabe que o θ pequeno vai fazer com que a massa se desloque apenas na horizontal, então a gente sabe que essa resultante da força F na horizontal vai ser justamente a única composição de força horizontal que o nosso sistema tem naturalmente, ou seja, a componente horizontal da nossa tração T. Portanto, a gente tem essas duas equações que representam o equilíbrio da nossa massa do pêndulo. Bom, repare que a gente quer achar um valor para F, para a força F. Então, a gente não vai trabalhar e não se interessa com o valor numérico ou a expressão matemática da nossa tração. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir uma equação pela outra. Então, como é que vai ser? A gente vai obter uma terceira equação, onde um lado vai ser F dividido por P, que aparece aqui, F sobre P, e o outro lado vai ser T seno θ dividido por T cosseno θ. Ou seja, o T vai cortar e vai sobrar apenas tangente de θ, que é seno sobre cosseno. Agora, a gente quer achar a força F. Então, a gente vai passar o peso aqui multiplicando. Então, o que a gente vai obter? A força F vai ser igual ao peso, que é mg, vezes a tangente de θ. Mas o que é tangente? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora, você lembra na aula de pêndulo simples que a gente assumiu θ como sendo um ângulo pequeno? Muito bem, para θ pequeno, a gente pode assumir que o tamanho desse cateto adjacente é aproximadamente igual à hipotenusa, porque a gente está assumindo essa diferença angular entre as duas retas como sendo muito pequena. Então, esse comprimento da hipotenusa pode ser assumido como aproximadamente igual ao comprimento do cateto adjacente, ou seja, o cateto oposto vai se manter aqui como x, o deslocamento horizontal x da nossa massa, e o cateto adjacente a gente vai aproximar pela hipotenusa, ou seja,
vai colocar aqui o L, que representa o tamanho da corda pendular, da hipotenusa do triângulo. Muito bem, então o que a gente obteve para a nossa força F, resultante da nossa massa pendular? A gente obteve a massa que vai multiplicar a gravidade, que aparece aqui, dividido pelo comprimento do pêndulo, e isso tudo vai multiplicar o x. Ou seja, a gente fez o que a questão pediu. A gente achou aqui a força equivalente a uma constante vezes o x, e essa constante a gente descobriu como sendo mg sobre L. Portanto, a gente termina aqui a questão 1. Questão 2. Dado o esquema ao lado, encontre a deformação da mola no equilíbrio, b, o período do sistema. E aqui se encontra um desenho esquemático da situação física que a questão 2 analisa, que é um sistema massa-mola em um plano inclinado, onde a constante elástica é 100 newtons por metro e a massa do pêndulo é 5 kg. Também nos é informado que o ângulo aqui do nosso plano inclinado é 30 graus. Bom, vamos começar pela questão A. A questão A pede a deformação da mola no equilíbrio, ou seja, que deformação essa mola tem que ter para fazer com que o nosso bloquinho fique parado no plano inclinado? Bom, existem duas forças atuando no bloco no sentido do plano inclinado. A primeira delas é a componente do peso nesse eixo, que vai ser o nosso mg seno θ, que a gente já viu nas aulas de plano inclinado, e a força da mola, que é o kx, que se encontra aqui na direção do nosso plano inclinado, da nossa reta suporte do bloco no plano inclinado. Bom, tendo aqui essa igualdade de forças, basta substituir os dados que a questão nos deu, ou seja, o K vai virar 100 newtons por metro, o X é o que a gente quer saber, vai continuar aqui, que vai ser igual a mg seno θ. mg vai ser 50 newtons e o seno do θ vai ser o seno de 30 graus, que a gente sabe que é meio. Portanto, a nossa equação vai se tornar 100x, que vai ser igual a 25, ou seja, x é igual a 0,25 metros. Acabando assim, então, o item A. Item B, o período do sistema. Bom, a gente sabe que esse sistema é um sistema massa-mola, e o período do sistema massa-mola a gente já sabe que é T igual a 2π raiz de m sobre k. O m vai ser 5, o k vai ser 100 e o 2π vai continuar aqui. Bom, isso vai resultar em... A gente vai separar essa raiz quadrada no denominador e no numerador, ou seja, vai ficar 2π raiz de 5 dividido por raiz de 100, que é 10, e aqui a gente vai resolver, vai jogar aqui os valores de π raiz de 5 e calcular essa fração. E a gente vai obter aproximadamente 1,4 segundos para o valor do período desse sistema massa-mola aqui. Portanto, a gente pode concluir com essa aula que os movimentos periódicos aparecem em questões diversas, podendo ser uma questão aqui de demonstração de alguma propriedade conhecida de movimentos periódicos, ou, como é o caso da questão 2, de análise dinâmica de um sistema massa-mola e saber aplicar a nossa fórmula aqui do período do sistema massa-mola. Muito obrigado.